Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula eu vou falar sobre colete. O que é o colete? Colete no SQL Server nada mais é do que um agrupamento, ou seja, você define para o seu servidor ou sua base de dados um agrupamento. Eu vou explicar um pouquinho sobre esses agrupamentos. Esse agrupamento ele tem alguns argumentos. O argumento é o seguinte: o nome do agrupamento a ser aplicado à definição da base de dados. Ou seja, esse agrupamento é o que a gente designa conforme a região do país, tá? Ou conforme o país. No caso, o colete, o designator, ele especifica as regras básicas de agrupamento usadas pelo Windows. Ou seja, quais são essas regras básicas? Um é o alfabeto, tá? O outro é um idioma e a classificação do dicionário que é especificado. Tá? No caso aí seria uma página de código usada para armazenar caracteres não Unicode. Pois bem, então aqui nós temos a localidade do sistema do Windows, num país albanês, tá? E consequentemente nós temos o agrupamento que é referente ao idioma albanês, tá? Albanian CIAS, que eu vou explicar o que significa essas siglas, cujo código da página da Albânia, tá? O albanês no caso, é 1250, código de página. No caso da França, eu estou citando aqui da França, que eu uso o código 1252. Ou seja, como eu estou na França, meu idioma é francês e usa CIAS, que eu vou explicar mais adiante, cujo código da página é 1252. O código da página é esse código aqui, ó, código page 1254 latim 5. No caso aqui é da Turquia. Só que o nosso que nós utilizamos é o 1252, que é o latino-americano, tá? Que usa o ENSE, que é o 1252. E aqui são os caracteres que correspondem à nossa página, tá? São os caracteres referentes ao nosso idioma. Assim como tem também de outros idiomas, tá? Pois bem, então eu já expliquei o que vem a ser o código da página, tá? Os agrupamentos, na verdade o agrupamento é conforme o país e o idioma do país, e falta explicar o que vem a ser essas siglas. Pois bem, essas siglas significam o seguinte: quando é CI de sensibilidade, tá? No caso ele é sensível, no caso maiúsculo e minúsculo, e CS é insensível a maiúsculo e minúsculo. Ou seja, CS quando tanto faz ser maiúsculo quanto minúsculo. E aí, no caso aqui, AI especifica insensível ao acento, enquanto que a S é sensível ao acento. Tá, então não ficou muito claro conforme eu estou explicando aqui de forma teórica, tá? Então nós vamos na parte prática. Vindo aqui no SQL Server, essa parte aqui dessa instrução utilizada no Delphi, eu vou explicar depois. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu server e clicando com o botão direito em cima do meu servidor, eu tenho aqui latim 1 general CIAS, certo? Então quando você instala o SQL Server, você tem a opção de escolher qual é o tipo de colete para o seu servidor. Então você define ali qual que é o tipo de colete. Quando você não define, ele usa esse aqui para o padrão, tá? Ele define o padrão. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda base de dados que você criar, ele vai herdar do servidor esse colete aqui, correto? Então nós temos três tipos de colete. Nós temos um colete a nível de servidor, um colete a nível de base de dados e um colete a nível de tabela. Nós podemos ter ambos com coletes diferentes, só que aí nós teríamos problemas e eu vou exemplificar isso também mais adiante. Então eu tenho uma base de dados aqui chamada dbtestbr. Então esse dbtestbr ele tem um colete diferente. Então tá aqui, ó. Então aqui está o colete do meu servidor e aqui está o colete
diferente conforme a minha tabela. Então vamos ver aqui as diferenças dele executando esse pequeno comando SQL. Então aqui no meu servidor eu tenho que ele é case insensitive, ou seja, não diferencia maiúscula de minúscula. No entanto, ele diferencia palavras acentuadas. Já esse colete acima, que é referente à minha base DB-TestBR, ele não diferencia maiúscula de minúscula e não diferencia palavras acentuadas. Então vamos fazer aqui um teste usando o script. Isso aqui eu já expliquei, que quando é AI é sensitivo, AS é sensitivo a acento, tá? AI não é sensitivo a acento, e aqui diferencia maiúsculo de minúsculo, e aqui é o código da página. Então, pois bem, então vamos aos nossos testes. Eu vou só comentar aqui para não atrapalhar. Então, usando a base de dados DB-teste, que herdou o colete do meu servidor, que é esse colete aqui, observe como ele traz as informações que está na minha tabela de cliente. Então eu vou exibir aqui para vocês a minha tabela de cliente, está na minha base de dados teste A. Então eu venho aqui, select top 1000 e observe que tem meu nome escrito de forma diferente, tá? Então aqui é meu nome. Mas se eu colocar dessa forma, selecionar todos os nomes que contenham Cláudio, independente da localização, no início, meio e fim, e executar, observe que o SQL Server vai trazer só 3 Cláudios, só os que têm acentuação. Se eu colocar sem acentuação, ele vai trazer os 3 Cláudios que não têm acentuação. Isso é ruim porque se eu estiver utilizando aqui, no caso no Delphi, tá? Vamos ignorar esse aqui, eu vou tirar. Então, se eu estiver utilizando no Delphi e fizer cadastros com acentuação, na hora que eu for pesquisar e eu não colocar acento na minha pesquisa, o SQL Server não vai trazer aquela informação, justamente porque se a minha base de dados herdar o colete do servidor, que é o que ocorre, que é o padrão, tá? E se esse colete não for sensível à acentuação. Então, se eu estiver usando esse colete que está aqui, que é sensível à acentuação, se eu fizer meus cadastros com palavras acentuadas, placa-mãe, memória, colocar o nome de clientes, Cláudio, Fabrício, enfim, que tem acentuação, e fizer uma pesquisa e não especificar o acento, o SQL Server não vai trazer. Tá? Isso é ruim porque eu posso estar trazendo uma informação errada, eu posso estar achando que não tem essa pessoa cadastrada ou que não tem aquele produto cadastrado e no entanto tem. Tá? Então esse é o lado ruim. Já se eu colocar o colete, ele vai trazer independente de acentuação maiúscula ou minúscula. Então vamos exemplificar aqui, que eu usei então e trouxe somente os 3. Agora eu vou mudar para BR, que tem o colete, que é esse colete aqui, que não diferencia nada, nem acento e nem palavras maiúsculas ou minúsculas. E observe que ele traz todos, tá? Que é o mesmo que eu exemplifiquei no exemplo lá para o Delphi. Se eu colocar acento, vai dar na mesma. Então essas são as particularidades. Então algumas coisas que eu posso fazer após eu ter especificado esse colete e eu quiser mudar, eu posso alterar, tá? Eu posso usar uns comandos aqui para alterar. Deixa eu me achar aqui. Então eu posso usar o alter database, nome do banco, especificar o nome do banco e especificar o colete, tá? Então aqui ele vai alterar. Só que lembrando que o ideal não é você mudar só o colete do banco, nem o colete da tabela não, e sim o colete do servidor. Mas se seu servidor já estiver em produção, você não pode ficar mudando porque vai dar erro, vai dar conflito. Então aqui um exemplo, deixa eu voltar aqui, tá aqui, deixa eu comentar aqui, eu vou dar um exemplo simples, onde eu faço a comparação entre as duas bases. Observe que eu tenho a base teste A
e a base teste BR, e eu estou verificando nas tabelas de cliente em ambas. Eu estou comparando se os nomes são iguais. Mas olha o que acontece quando eu faço isso. O SQL Server ele me informa que há conflito entre os coletes. Ou seja, esse colete aqui é diferente desse colete que está aqui. Então o SQL Server ele fala, opa, não tem como eu fazer isso não, amigo. Você vai ter que colocar as bases com coletes iguais para que eu possa fazer essa verificação. Então é isso que acontece. Então se você fizer outras consultas ou outras instruções, outros comandos SQL e com coletes diferentes, vai dar esses tipos de problema. Então se você já está com seu servidor em produção com um colete diferente e você quer mudar, você tem que lembrar que você vai ter que fazer várias alterações. Você vai ter que mudar suas bases, vai ter que mudar, vai retirar os seus usuários, colocá-los novamente, enfim, fazer várias alterações. Então é bom que você faça esse processo antes de começar a colocar em produção. E se você fizer um backup e mudar o servidor, obviamente vai dar conflito se os coletes for diferentes, tá? Então de preferência que os coletes sejam iguais. Bem, gente, eu espero ter explicado de forma clara. Tentei ser o mais objetivo possível, porque é muito detalhe. E compartilhe, divulga, ajuda o canal, tá? Aqui tem esses comandos aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser saber o código da página que está sendo utilizado, por exemplo, eu tenho SQL Latim General CP1 CIAI. Qual é o código da página que ele utiliza? 1252. E se eu usar o que está no meu servidor, também usa 1252, tá? Lembrando que as particularidades deles diferenciam conforme as siglas que estão aqui, que significa case sensitivo ou case insensitivo, tá? Deixe-me ver aqui uma coisa. Tá, aqui eu verifico quais são os tipos de colete na minha base de dados. Então, todas as minhas bases de dados eu só tenho um que tem um colete diferente, que é esse teste BR, tá? Deixa-me ver isso aqui. Tá aqui, tá trazendo para mim também todos os coletes, tá? Então, gente, espero ter ajudado de alguma forma. No mais, muito obrigado.